Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Para quem está me assistindo de manhã, bom dia ou boa tarde, né? Bom, gente, meu nome é Ingrid de Souza Garcia. Hoje nós estamos na aula número 9. Para quem está entrando aqui de primeira para assistir nossas aulas, essa videoaula ela faz parte de um projeto de estágio da Universidade FMU, tá? Seria o estágio remoto por conta da pandemia de Covid-19, né? Então, nós estamos fazendo nosso estágio de modo remoto. Bom, pessoal, nessa aula de hoje, nós iremos tratar sobre a Revolução Americana, tá? Antes de mais nada, eu gostaria de recapitular com vocês as aulas anteriores. Nesse segundo semestre, o período histórico que nós estamos tratando seria a Idade Moderna, tá? E nós fizemos a divisão aí em 10 videoaulas. A primeira videoaula nós tratamos sobre a transição do feudalismo para o capitalismo, tá? O sistema econômico feudal para o sistema econômico capitalista. A segunda videoaula nós falamos sobre a conquista de Constantinopla. A terceira nós discutimos sobre o tema das grandes navegações. A quarta foi abordado o tema do Renascimento. Na quinta aula falamos sobre a reforma religiosa. Sexta aula, nós discutimos sobre o absolutismo. Na sétima aula, falamos sobre a Revolução Industrial. A oitava aula, nós discutimos sobre o tema iluminismo. Hoje, então, será a Revolução Americana, né? O processo de independência dos Estados Unidos da América. E na próxima aula, trataremos, então, para finalizar, sobre o tema da Revolução Francesa, tá? Hoje, nós iremos discutir, então, sobre a Revolução Americana, que ocorreu aí a partir de 4 de julho de 1776. É um tema bem importante para se discutir de idade moderna, tá? Porque ele vai ser um ponto de partida aí para as demais revoluções, os demais processos de independência, né, das outras colônias, principalmente americanas, das Américas, no caso. Aqui nós temos um mapa mental que ele vai dar uma resumida aí no que nós iremos discutir sobre o processo de independência dos Estados Unidos da América, né? Sobre o processo de independência americano. Primeiro que ela foi declarada em 7 de julho de 1776, tá? E ela ocorreu, então, com a separação das 13 colônias. E nós vamos discutir com o decorrer da aula sobre as causas que proporcionaram aí, que causaram essa revolução. E no caso seria o aumento do controle colonial, né? Nós vamos discutir um pouco sobre quais eram as formas que a Inglaterra usava para poder manter o controle sobre as colônias. A Revolução Industrial, né, foi uma das causas. Também houve a Guerra dos 7 Anos, no qual a Inglaterra lutou com a França, teve a vitória por parte da Inglaterra, só que como ela ficou muito endividada, ela começou a pesar a mão nos impostos sobre as colônias, né? Isso significava que mais impostos, automaticamente mais revoltosos os colonos ficavam, né? E também eles aumentaram o número de tropas na colônia. Vamos discutir um pouquinho sobre as leis impostas pela metrópole nas colônias, sendo as mais famosas, né, as principais. A lei do açúcar, a lei da moeda, a lei da hospedagem, né, a lei do selo e a Tostauschend. E também vai ter a lei do chá, né, que essa vai ser aí o que vai ser o estopim para a revolução, né? A lei do chá, ela vai acontecer a festa lá do chá de Boston. As leis elas vão ser intoleradas pelos colonos, né? Eles não vão aceitar, eles vão achar
muito pesadas, muito fortes, o controle muito assíduo da metrópole sobre a colônia. O que vai acontecer, né? Eu vou falar aqui um pouco por alto. Alguns colonos, eles vão invadir essa festa disfarçados, eles vão jogar caixas de chá, e isso vai fazer com que a metrópole, né, ela venha interditar o porto de Boston, e elas vão ocupar, né, o MAS com as tropas reais, vão proibir as reuniões dos colonos, e isso vai ser o estupim para a revolta dos colonos, tá? E aí vai resultar em congresso, o primeiro e o segundo congresso continental da Filadélfia, e no caso também vai se emitir a Declaração de Independência, tá? E também aí no caso tem a Guerra da Independência, né? Eles vão ter o apoio francês que vão apoiar os colonos, no caso, a França vai ficar do lado das colônias, não da metrópole. Basta a gente entender, né? Porque se eles estiveram em guerra com a Inglaterra, obviamente eles não vão apoiar a Inglaterra, vão apoiar os colonos. A batalha final foi travada em Yorktown, que no ano de 1781. A independência ela vai ser reconhecida pelo Tratado de Paris apenas no ano de 1783, né? Então, leva-se alguns anos aí para a independência ela ser reconhecida, porque ela foi declarada em 7 de julho de 76, mas só foi oficialmente reconhecida mesmo em 783. E aí nós vamos também tratar um pouco sobre o modelo que vai ser vigorado, o modelo americano. Vai ser uma república presidencialista, onde se impera o federalismo, né? Eles buscam construir as suas leis, a Constituição, sob a garantia das liberdades individuais, né? Que eles também são influenciados bastante pelos pensamentos iluministas, que na época também está acontecendo ali na Europa, com Locke, com Rousseau, entre outros. Então, eles vão sofrer forte influência iluminista, e vai acontecer, então, a eleição do George Washington, que vai ser o primeiro presidente dos Estados Unidos. Então, aqui, pessoal, eu quis dar uma pincelada nos assuntos que serão tratados nessa videoaula, tá? Esse mapa mental eu achei bem interessante, porque ele é bem completo e ele traz bastante das principais informações para se entender a Revolução Americana, tá? E antes de mais nada, nós vamos tentar entender um pouquinho, antes da gente chegar nesse processo de independência, precisamos entender, ir lá para trás, né? Ir lá para a questão da colonização, das colônias, da América, para a gente poder chegar no entendimento do porquê e quais foram os fatores que geraram a Revolução, tá? Vai ser com a expansão territorial inglesa que tem início a história dos Estados Unidos da América do Norte. Cronologicamente falando, ela ocorreu como será exposto a seguir. No ano de 1607 é fundada a Jamestown, na região da Virgínia, que o local atingido por Sir Walter, né, Raleigh. Em 1620 chegam à América os primeiros os puritanos, né, de Mayflower, que são considerados os verdadeiros pioneiros da colonização das colônias. Radicam-se na região da Nova Inglaterra, fundando a cidade de Plymouth. Outra leva de puritanos, em 1628, chega em Massachusetts. 2 anos depois, fundam a cidade de Boston, e passará a exercer o papel que vai passar a exercer, né, o papel central, principal das jovens colônias. Em 1643, um católico chamado Lord Baltimore funda a Maryland. Finalmente, no ano de 1681,
quando Nova York e Nova Jersey já existiam, né? William Penn funda a colônia da Pensilvânia. E então nós podemos notar que aí já temos então a existência de 3 grupos distintos de colônias, né? No caso, assim, vai ter as colônias do norte, que é composta por Massachusetts, New Hampshire e Connecticut, e Rochester. Vai ter as do centro, que é composta pela Pensilvânia, Nova York, Delaware e Nova Jersey, e também as do sul, composta por Maryland, a Geórgia, a Virgínia, a Carolina do Norte e a Carolina do Sul. Pessoal, as colônias do norte, Nova Inglaterra, né, que era como era chamada, e do centro, elas agrupam aproximadamente 1 milhão de habitantes ali no período. E eles vivem de uma agricultura de tipo europeu, ou seja, intensiva, né? Ela praticada em pequenas propriedades com mão de obra livre. Então, eles utilizavam-se de mão de obra livre ali na agricultura. E o meio econômico deles era a agricultura. E desenvolve-se, então, aí a indústria artesanal e comercial, o comércio marítimo. Os grandes portos, como Boston, eles vão burlar o pacto colonial espanhol, né, que era de fazer comércio... eles vão burlar esse pacto colonial e eles vão começar a fazer comércio com as Antilhas, tá? Uma burguesia mercantil dominava a vida política e intelectual. Então, ali, no caso, as colônias do Sul era dominada por uma burguesia mercantil. Já as colônias do Sul, elas se dedicavam à agricultura do tipo extensivo, também era dedicada à agricultura, só que do tipo extensivo, como acontecia na América Espanhola, né, produzindo gêneros tropicais de exportação, como algodão e tabaco. Os grandes latifúndios pertenciam a uma aristocracia de ricos plantadores, né, homens ricos e que plantavam, e detinham o poder político, e eles utilizavam-se de mão de obra escravocrata, diferente do norte, né, que utilizava-se mais, se utilizava de mão de obra livre. Já no sul, eles utilizavam-se de mão de obra escrava para fazer a produção. E cada uma dessas 13 colônias, elas gozavam de ampla autonomia política entre si, em relação à própria metrópole, e eram governadas por um governador nomeado pelo rei e por uma assembleia eleita por sufrágio censitário, que se limitava a votar o orçamento local. No plano econômico, os colonos não possuíam direito de comerciar com outro país, que não fosse a Inglaterra. Então, eles não tinham esse direito de comercializar com qualquer outro país, só mesmo com a Inglaterra. Mas a Inglaterra ela não se opunha ao tráfico e ao contrabando, tá? Que era praticado intensamente em toda a costa americana. A oposição política mercantilista da metrópole foi uma das causas da Guerra da Independência, uma das várias causas, né? As várias leis promulgadas pelo Parlamento Britânico com o fim de regular o comércio e arrecadar rendas foram severamente combatidas pelos americanos. Então, o que nós discutimos no começo, né? Que uma das principais causas aí para a revolta desses colonos foram as severas leis e também a aplicação de impostos para poder manter o domínio desses colonos e também arrecadar fundos para a própria metrópole. As mais antigas eram as leis do comércio e navegação, que elas aconteceram de 1660 até 1672.
que interditavam o comércio da Inglaterra com os colonos em navios que não fossem de propriedade ou de construção inglesa e proibiam a exportação de certos artigos, tais como o tabaco, o açúcar e o algodão. Então, eles proibiam esses colonos de fazer a comercialização de insumos para outros países que não fosse a metrópole, a Inglaterra. E nós, então, iremos discutir o ponto. O que foi a Revolução Americana, né? Quais são os principais tópicos que desencadearam essa revolta, essa revolução? Procurei caracterizar aqui de uma forma bem simplificada. Então, a Revolução Americana, ela foi um processo que marcou a independência das 13 colônias e a formação dos Estados Unidos da América, tá? Ela veio surgir, então, das insatisfações decorrentes dos conflitos entre metrópole e colônia. No caso, a metrópole, com a rigidez das leis e a aplicação de diversos tipos de impostos, e a insatisfação das colônias mediante essas medidas da metrópole, que gerou, então, essa revolução. Foi o estupim para se eclodir a revolução. E ela teve a influência dos iluministas, lembrando que a gente falou no começo, né, que lá na Europa estava havendo um grande movimento iluminista, que era considerado o que o iluminismo? É o campo da razão, das liberdades de pensamento, da liberdade de se criar, de se pensar, né? Então, estavam surgindo diversas ideias novas na Europa, e essas ideias iluministas influenciaram também a Revolução Americana, e os iluministas, eles tinham como base a liberdade, né? Liberdade de pensamento, liberdade de ação, liberdade de raciocínio. Eles criticavam o poder absoluto da monarquia, o absolutismo, criticavam o poderio da igreja e defendiam a liberdade. E a Revolução Americana, ela teve como base a liberdade para a construção da sua Constituição e também para se desenvolver ali a Revolução. É considerada uma revolução burguesa também. Durante o século XVII, a Inglaterra, ela envolveu-se em uma série de conflitos nesse período, tanto na Europa como na América do Norte, o que afetou seus cofres, né? Toda a guerra, todo o conflito, obviamente, vai afetar os cofres dos países envolvidos, tanto os ganhadores como os perdedores, né? Porque eles têm que investir em soldados, investir em materiais que utilizavam-se armamentos, né? Materiais que utilizavam-se nas guerras. Desses conflitos, o de maior importância foi a Guerra dos 7 Anos, ela ocorreu ali por volta de 1756 até 1753, e colocou, então, a França e a Inglaterra em guerra. Então, eles entraram em guerra. No final, a Inglaterra ela sai vitoriosa, só que muito endividada. Então, a coroa inglesa, o que ela vai fazer? Ela vai pegar e ela vai aumentar os impostos cobrados sobre a colônia para poder também aumentar o número de dinheiro arrecadado. Esses impostos, e também eles vão o quê? Promulgar diversas leis para poder manter, né, maior controle sobre as colônias, né, e deixar elas cada vez mais dependentes da metrópole. E esses impostos e leis também pretendiam impor o controle sobre a economia da colônia para torná-la mais dependente da metrópole. Essa necessidade de controle, pessoal, sobre a economia das 13 colônias e de torná-la dependente das mercadorias inglesas era consequência do desenvolvimento fabril da metrópole, que aconteceu com a Revolução Industrial. O aumento do controle metropolitano sobre a colônia levou a Inglaterra a decretar inúmeras leis,
bastante impopulares na América, né? Então, por conta desse decreto, dessas leis que eram impopulares nesse período aqui lá na América do Norte, que também causou, né, foi uma das contribuintes para se deixar mais afoitos os revoltosos, os colonos que estavam revoltosos. A primeira pode ser destacada como a Lei do Selo, foi uma das primeiras, de 1765, né, em que se decretava que todo documento impresso na colônia somente seria considerado válido se recebesse o selo inglês, o selo da coroa inglesa. Esse decreto, ele provocou muitos protestos no período, lá na América do Norte, o que fez os ingleses revogarem essa lei no ano seguinte. Esse selo inglês, né, sobre esses documentos que eram redigidos na América do Norte, eles também tinham um custo. Então, eles tanto utilizavam-se disso para manter o controle, mas também para poder arrecadar fundos, né, os ingleses. As elites coloniais, elas não se agradam desses novos impostos e leis. O outro fator que gerou insatisfação foi a proibição da ocupação do oeste recém-conquistado. Tá? Então, foi um dos fatores também que trouxe bastante satisfação. Havia territórios lá no oeste que a Inglaterra ela havia ganhado dos franceses, né, durante a Guerra dos 7 Anos. Ela ganhou dos franceses esses territórios aqui na América, lembrando que também haviam colônias francesas, né, nesse período. E os franceses, eles perderam essas terras para a Inglaterra, e os colonos, eles ambicionavam ocupar essas terras. Porém, a coroa proibiu essa ocupação para evitar conflitos futuros com os povos indígenas que residiam ali aquela região. A Revolução Americana, pessoal, ela foi motivada por essas duas questões. Então, tanto a insatisfação pelos impostos e pelas leis, como também a ambição que os colonos tinham, né, de ocupar essas regiões ali aqueles territórios ali da região oeste, tá? Aqui nós temos algumas das leis promulgadas no período, que foram algumas das leis, né, que causaram bastante satisfação por parte dos colonos. E nós temos, então, a Lei do Açúcar, que foi promulgada em 1764, criava um imposto sobre a venda do açúcar e criava mecanismos para se acabar com o comércio triangular, que ocorria ali no período, que era uma atividade de suma importância, principalmente para as colônias do norte, tá? Tinha a Lei do Selo também, que é de 1765, do qual eu falei anteriormente, né, que todo documento que era emitido nas colônias, ele só tinha validade se ele fosse selado pela coroa inglesa, né, e normalmente isso daí era pago. Então, foram dois motivos em uma única lei para se causar insatisfação, que era tanto a perda da autonomia dos colonos, quando se redigia um documento, quando também ter que ainda pagar, né, pelo selo da coroa, para tornar aquele documento válido. Tem as leis Townsend também, que é de 1767, elas vão criar impostos sobre diversos tipos de produtos, sendo eles a tinta, açúcar, o chumbo, entre outros produtos. E temos a Lei do Chá. A Lei do Chá, ela foi, então, promulgada em 1773, e ela foi o estopim para se iniciar um movimento de independência. Por quê, pessoal? Nós vamos, então, intensificar mais sobre isso. Ela determinava o monopólio da venda do chá na América para a Companhia das Índias Orientais. Isso desagradou as elites locais e causou uma pequena revolta conhecida como Festa do Chá de Boston.
na qual colonos invadiram o porto de Boston e lançaram mais de 300 caixas de chá ao mar. O movimento de independência se inicia, né? Tem então aí o início. Os radicais, Thomas Jefferson, Samuel Adams, Richard Lee, fundam em Massachusetts comitês de correspondência, embrião de um movimento separatista que alcançará grande difusão alguns anos mais tarde, com o panfleto Common Sense, de Thomas Paine. A agitação aumenta e se faz sentir em Londres, onde o parlamento se decide pela abolição das taxas aduaneiras que gravaram mercadorias importadas, mas não abole a taxa sobre o chá. E em 1773, os ingleses tentam garantir o monopólio da venda deste produto, a Companhia das Índias Orientais. Em dezembro, né, deste mesmo ano, dá-se um motim conhecido como Boston Tea Party. Durante a festa do chá que ocorreu lá em Boston, alguns colonos que entraram fantasiados de índios, né, em navios, eles invadiram 3 navios da Companhia das Índias Orientais e lançaram ao mar essas 300 caixas de chá. Então, aí é onde vai se dar o início à ruptura. E isso causou também uma raiva muito grande na metrópole, na coroa. E isso também trouxe consequências para a própria Revolução, porque eles receberam, para os próprios colonos, na verdade, né, eles receberam como punição o Boston Tea Party. O governo britânico ele interditou o porto de Boston, decretou o estado de exceção, né, até que o chá fosse pago, porque, além de tudo, eles ainda tiveram que pagar o chá que foi desperdiçado. E eles também colocaram tropas de prontidão ali, aumentaram a quantidade de tropas ali no porto. O general Gage, que era o comandante da guarnição britânica de Boston, foi encarregado de executar esses decretos intoleráveis para os colonos, né, que os colonos chamavam de intoleráveis esses decretos, e, contudo, a repressão serviu apenas para aumentar a solidariedade continental. A Virgínia, ela se uniu a Boston, e ambos apelaram para as outras colônias. E, em 74, reuniu-se o primeiro Congresso Continental da Filadélfia, onde se resolveu interromper todo o comércio da Inglaterra, enquanto não se restabelecesse os direitos anteriores de 1763. Esse congresso também redigiu e divulgou uma declaração de direitos. No entanto, a maioria ainda era favorável a um acordo pacífico com Londres, né? Então, a maioria dos colonos ainda tinham ainda eram apegados a acordos pacíficos, né? Acordos de paz com Londres, mas a intransigência do governo britânico provocou sua ligação às posições separatistas da minoria radical. Um segundo congresso, então, reuniu-se na Filadélfia. Nesse congresso, decidiu-se pela criação de um exército cujo comando caberia a George Washington. O George Washington, ele era um rico fazendeiro, né, chefe da milícia da Virgínia. A primeira batalha ordenada travou-se em Bunker Hill. A infantaria inglesa, ao subir para assaltar uma colina onde estavam entrincheirados os americanos, eles chegaram a perder cerca de 1.000 homens, só nessa colina, né? E algum tempo depois, a Virgínia proclamou-se uma república independente, sendo imediatamente seguida pelo conjunto do Congresso. Em 4 de julho de 1776, foi assinada uma declaração proclamando que essas colônias unidas são e devem ser de direito estados livres e independentes.
Então, foi a 4 de julho, né, que foi assinada a declaração proclamando a independência dessas colônias. A declaração, redigida basicamente pelo Thomas Jefferson, contém a primeira formulação dos direitos humanos, que são eles: todos os homens, eles nascem livres, iguais e possuem certos direitos inalienáveis, entre eles o direito à vida, à liberdade e à busca da felicidade. Então, aqui o que entra, então, são os pensamentos iluministas, né? O direito à liberdade, à igualdade de direitos, direito à vida e a busca pela felicidade. Vou fazer a leitura aqui de uma declaração, pessoal, que ela encontra-se no livro História dos Estados Unidos e foi escrita por R. Raymond, tá? Este texto, justamente famoso, do qual a República Americana comemora religiosamente cada ano o aniversário, erige em direito a insurreição e enuncia um sistema de valores aos quais se reportarão todas as gerações de homens de Estado. Forma ainda, nos nossos dias, o fundamento da filosofia política do povo americano. Compõe-se principalmente de uma evocação das queixas das colônias contra a Inglaterra, mas marca também uma data na história universal. Por quê? Ao mesmo tempo que elas vão questionar, né, as leis e os impostos e o poderio da metrópole sobre as colônias, ela marca também uma data histórica, que é a data da Revolução Americana, a data da independência americana, norte-americana. E também, assim, porque a independência norte-americana, né, vai causar um grande impacto e também ser a precursora aí das independências das demais colônias das Américas, né? Antes da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão da Revolução Francesa, e pela primeira vez no mundo, uma nação proclama solenemente um certo número de princípios fundamentais, sobre os quais deve basear-se a existência das sociedades políticas, né, tendo como base a liberdade. Essa declaração está nas origens de dois movimentos históricos. De um lado, a primeira vez que colônias se emancipam, a Revolução Americana enuncia, assim, com antecedência, todos os movimentos de independência colonial. Deixa no âmago da mentalidade americana o reflexo anticolonialista. Os Estados Unidos não devem sua existência por recusar depender de uma metrópole. De outro lado, é a origem da onda revolucionária que, retomada e amplificada pela Revolução Francesa, vai, através dos tempos, abalar os regimentos estabelecidos até a Revolução de 1917. A Revolução Americana é, ao mesmo tempo, a precursora das revoluções dos movimentos de independência. Então, ela tem dois marcos, né? Porque ao mesmo tempo que ela se revolta com as questões que estavam acontecendo no período de domínio da metrópole, de imposições da metrópole, também ela vai ser um marco, porque ela vai ser a precursora de outras revoluções, de outros processos de liberdade de colônias de seus colonizadores. Contudo, pessoal, após a declaração, a guerra de independência ainda continuou, ela permaneceu ainda. Os insurretos, logo de início, conheceram inúmeras dificuldades, devido à falta de experiência de armas e de dinheiro. Assim, sofreram vários reveses. Entretanto, o entusiasmo das tropas e o melhor conhecimento do terreno permitiram a obtenção de importantes vitórias, como Trenton e Princeton. Em 1777, dá-se a Batalha de Saratoga,
da qual os americanos eles vão sair vitoriosos, né? Enquanto isso, Benjamin Franklin negocia na Europa a adesão da França, o apoio da França e da Espanha, cujos interesses coloniais se chocam com a expansão inglesa, porque eles tinham interesses desiguais à expansão da Inglaterra. Por isso, eles vieram apoiar os colonos, dessas 3 colônias. Essa aliança será de grande importância para os americanos, cuja vitória definitiva será conseguida em 1781 na Batalha de Yorktown. Em 1783 foi assinada a Paz de Versalhes, pela qual a Grã-Bretanha reconhecia oficialmente a independência das 13 colônias. Tá? Então, foi no ano de 1783 que a independência foi reconhecida pela Grã-Bretanha. Agora, 13 estados, e a partir daí eles foram considerados, então, estados, não mais colônias, 13 estados. Ele cedia os territórios do oeste até o rio Mississippi. Lembram que foi um dos motivos pelo qual se eclodiu, então, a Revolução, né? Que além do problema da forte posição, ainda tinham o domínio ali da Inglaterra na região oeste, dos quais os colonos tinham interesse, né? Então, a Espanha e a França recebiam de volta alguns territórios coloniais, sendo que para essa última, as dívidas contraídas com a guerra delimitaram ainda mais as finanças, o que, somado à recepção dos voluntários franceses como heróis da liberdade, faz aumentar as críticas ao antigo regime. A Espanha conheceu uma reabilitação militar e econômica, mas seu engajamento favoreceu a propagação das ideias separatistas nos seus domínios ultramarinos. Na nação recém-libertada, principia um conflito que agitará o próximo século. Trata-se da disputa entre 2 rivais, os federalistas, né, que pretendiam formar uma república federativa, união e centralização dos estados, e os republicanos, que o futuro Partido Democrata, que eram partidários da autonomia dos estados frente ao poder central. Os estados iniciaram as suas reformas de maneira heterogênea. O governo central não podia, de acordo com o critério dos artigos da Confederação, agir contra os indivíduos. Sua ação limitava-se aos governos, daí a inexistência de exércitos e impostos federais. Existia um radicalismo econômico, ao lado da fraqueza desses governos. Em 1786, em Anápolis, Madison e Hamilton, presentes à convenção que lá se realizava, convencem os outros delegados a convocar uma nova convenção no ano seguinte, a fim de rever os artigos da Confederação. Na cidade da Filadélfia, em 1787, tem lugar o esperado encontro dos delegados dos estados. Aí, logo de início, né, é aceita a teoria de Madison, que era a de abolir os artigos e criar uma Constituição. A grande característica dos congressistas era a sua pouca idade, ou seja, a maioria deles, eles tinham ali na faixa de 40 anos, em média, e a experiência e a capacidade que eles já possuíam com essa idade para promover eventos daquela envergadura. O notável Thomas Jefferson não participou desta reunião por ser, na época, o embaixador norte-americano na França. Então, a gente vê a importância, né, da criação de uma Constituição que limita o poder dos políticos, né, e vai responder à vontade do povo de forma democrática e baseada na liberdade, que também é um pensamento iluminista. Graças a Benjamin Franklin, resolveu-se também o problema de representação dos Estados Unidos. O Congresso seria composto pelo Senado e pela Câmara dos Representantes. Cada estado teria 2 senadores, contudo, o número de deputados na Câmara de Representantes seria proporcional à população do estado. Era a primeira vez que efetivamente o mundo tomava conhecimento de um regime federalista. É certo, entretanto, que as ideias dos delegados sobre a democracia
eram tanto conservadoras, né? Eles confundiam democracia com populacho. E para muitos, o Estado tem por finalidade proteger os proprietários contra as tentativas niveladoras. Quanto ao relacionamento do Estado federal com os estados, o primeiro regeria os problemas externos e regulamentaria as transações com este. Todavia, o conflito entre os estados e a União seria doravante uma constante no cenário político do país. Então, pessoal, essa daqui foi a nossa aula sobre Revolução Americana, tá? Nós temos aqui a nossa bibliografia de alguns dos sites onde tem alguns conteúdos bem interessantes que vocês podem pesquisar se vocês tiverem interesse de ir mais a fundo sobre a história da Revolução Americana. Tem também aqui alguns links de vídeos do YouTube que vocês podem assistir também, tá bom? E nós vamos, então, fazer uma conclusão, né, do que foi estudado nesta aula de hoje, tá? Então, hoje nós falamos sobre a Revolução Americana, quais foram as causas, né? Quais foram os motivos pelos quais levaram os colonos a entrar em revolução, a buscar a independência dos Estados Unidos, as 13 colônias. Nós discutimos sobre a separação das 13 colônias, o norte, centro e sul. Foi também falado sobre o aumento do controle da metrópole sobre as colônias, né, devido à guerra dos 7 anos, a metrópole estava endividada, então começou a ter o aumento de leis, que aliás já haviam muitas leis, né, mas começou a haver um aumento de leis, e com esse aumento de leis, eles aumentavam o poder sobre as colônias e também arrecadavam mais impostos, porque devido à Guerra dos 7 anos, a Inglaterra, ainda que tenha saído vitoriosa, ela saiu muito endividada, né? E precisava desse dinheiro para poder se reestruturar. Então, com essas medidas, eles matavam 2 coelhos com a mesma cajadada, porque além de manter o controle sobre as colônias, que já estava, né, já estava insatisfeita com tanta exploração por parte da metrópole, ainda arrecadava fundos para poder se reestruturar. Nós temos a promulgação das leis, né, como foi discutido, que servia para poder fortalecer o controle da metrópole sobre as colônias, e isso causava muita insatisfação nos colonos, né? E também por conta de que os colonos tinham interesses das terras do oeste, mas a Inglaterra não permitia, né, para evitar conflitos com os índios que conviviam naquele local, né? Vai acontecer o quê? Então, a criação de todas essas leis, e uma dessas leis vai ser a lei do chá, que vai causar uma grande revolta no meio dos colonos. Eles vão se fantasiar de índios, invadir 3 navios, né, que era de exportação chá para os orientais, e ali eles vão fazer a desova de mais de 300 caixas de chá ao mar, né? E isso vai causar uma grande revolta na metrópole, que vai agir com um braço forte aí com as colônias, né? E aumentando ali o número de soldados ali no porto, a interdição do porto, e fazer com que também, né, esses colonos, eles arquem com o prejuízo daqueles chás que foram lançados ao mar. Vai estourar a Guerra da Independência, né? E nós vamos ver, então, o modelo político americano que passou a vigorar, então, no período, né? E voltando aqui um pouquinho para o nosso mapa mental, para podermos frisar um pouquinho mais sobre o assunto, né? Então, como falamos no começo, as causas foi o aumento do controle colonial de leis,
né, em impostos, tropas inglesas na colônia, o aumento, a criação de novos impostos, de novas leis, né, e a interdição do porto de Boston, a ocupação de tropas reais lá no MES, e a proibição de reuniões dos colonos foram o estopim para que se eclodisse a revolta dos colonos. Então, como eu falei anteriormente, houve a guerra de independência, eles tiveram o apoio dos franceses, a batalha final foi travada em Yorktown, né, em 81, a independência foi reconhecida pelo Tratado de Paris em 1783, então nós temos o novo modelo americano político, que é uma república presidencialista, federalismo, garantia das liberdades individuais, né, baseados nas ideias iluministas, eleição de George Washington como primeiro presidente dos Estados Unidos. Pessoal, então essa seria a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, e se vocês tiverem mais interesse em saber temas de história, nós temos mais vídeos em nossos canais. Até mais!